Ok. Hoje eu quero falar da palavra de Deus, então prestem muita atenção, porque vai ser algo mais rápido do que o habitual, certo? Então, pegue tudo que nós vamos falar aqui. Nós temos muitas pessoas novas, então deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem é de casa já sabe, é muito importante para mim enquanto prego e também para a igreja, que enquanto eu fale, se tem alguma coisa que fez sentido para você, que você concorda, você pode responder daí, você pode dizer amém, aleluia, você pode dizer muito bom, é isso, sim. Participe comigo e isso vai me fazer perceber que eu estou sendo bem entendido e vai fazer com que eu seja mais conciso e não mais prolongado. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos lá. O título da minha mensagem hoje é: sorte não tem nada a ver com isso. Sorte não tem nada a ver com isso. Deixa eu contar para vocês uma história. Nós já vamos ler a história que está em Gênesis. Não precisa colocar ainda. Gênesis no capítulo 25. É uma história bastante conhecida. Na verdade, é um trecho de uma história bastante grande da vida de uma família. Uma família que começou muito desajustada, continuou muito desajustada. E esse desajuste completo, Deus usou para fazer uma grande nação, para levantar o povo dele, o povo escolhido na face da terra. E isso já nos fala alguma coisa, que Deus usa os desajustados para fazer o seu reino crescer. Uau, isso nem estava na pregação. Ok. Vamos lá, antes da gente ler esse texto, para a gente conseguir entender um pouquinho mais, essa aqui é uma família composta por um pai e por uma mãe. Esse pai, ele já está bastante velho, ele recebeu uma promessa de Deus de ser grande na terra, de ter uma grande família, um grande número de família, e ele tem 2 filhos então. Quando ele está com 60 anos de idade, ele então tem 2 filhos, e esses filhos são gêmeos, eles vêm junto ao mesmo tempo, na barriga. Aparentemente eles não eram idênticos, eles eram diferentes, eles tinham diferenças físicas entre eles, e um desses filhos, o primeiro filho, o filho mais velho, eles colocaram o nome de Esaú, e o filho mais novo, eles colocaram o nome de Jacó. E é interessante a história desses 2 irmãos, porque eles são gêmeos, e o primeiro filho nasceu, Esaú saiu do útero da sua mãe, e a Bíblia diz que Jacó, o filho mais novo, o bebê mais novo, ele também saiu junto de uma puxada só, porque ele saiu agarrado no calcanhar do seu irmão mais velho. A coisa já começa a mostrar que iam ter problemas por aí. Então, nós temos essa história, e é basicamente essa família. E em Gênesis 25, capítulo 25, versículo 29, diz o seguinte, você pode acompanhar na sua Bíblia, celular, papel, ou também aqui atrás, na versão NTLH. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú, seu irmão mais velho, chegou do campo muito cansado e foi dizendo: eu estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por esse nome, coisa vermelha aí, que colocaram o nome em Esaú depois de Edom. Era como um apelido, porque Edom significa vermelho. Jacó então respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú então disse: está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. E foi assim que ele, Esaú, desprezou os seus direitos de filho mais velho. Ok, até aqui a palavra do Senhor. Alguém lembra, temos aqui pessoas dos anos 90, pessoas que viveram os anos 90 bem intensamente, dos anos 80, dos anos 70... e até aí, amém? Sabe, nos anos 80, 90 existiu começou uma brincadeira, acho que de televisão, não sei como é que era, eu tenho certeza que todos vocês lembram dessa brincadeira, que era Você Troca. Lembram disso? Você Troca? E que era basicamente, colocava uma pessoa com fones de ouvido tapado, escutando alguma música muito alta, muito barulhenta, e com uma luz na frente dela, e que... Ok, foi tudo combinado, gente.
E quando ela ouvisse essa luz acender, ela tinha que dizer sim ou não, se ela trocava ou não trocava. Ela não ouvia qual era o pedido, né? Qual era a ideia, qual era a proposta. Então outra pessoa ficava lá do outro lado dizendo: você troca um lápis por um patinete? E a pessoa lá do outro lado, ela via aquela luz ligando, ela não ouvia nada, ela dizia sim, e todo o auditório, ela conseguiu um patinete. Você troca o seu patinete que você acabou de ganhar por uma bicicleta novinha? E a pessoa estava lá do outro lado e dizia sim, e o auditório, uau, ele está indo bem, ele vai conseguir. Porque no final da brincadeira, a pessoa ficava com aquilo que ela ganhava, com aquilo que ela disse sim ou não, com aquilo que ela foi fazendo as trocas. Você troca a sua bicicleta por uma moto? Sim, ele escolheu ir sim todas as vezes, ele ia avançando. Você troca a sua moto por um carro 0 km no valor de não sei o quê? Sim, e o auditório, uau! E ele ganhou um carro. E aí tinha a pergunta aquela que era para quebrar, né? Você troca o seu carro pela sua sogra? Sim! E diz, alguns diriam, ok. E essa brincadeira era basicamente, a pessoa tinha que dizer o que, de olhos fechados, sem saber o que estava sendo falado para ela. Ela sabia que ela queria o prêmio máximo, ela sabia que ela queria ganhar, ela sabia que ela... Nossa, eu quero levar o melhor prêmio para casa. O que ela mais queria estava lá, mas ela não dizia as respostas condizentes com aquilo que ela mais queria. Sabe, essa história que nós acabamos de ler é de um homem que perdeu absolutamente tudo o que mais queria na vida, porque ele não deu o valor correto para aquilo que ele já tinha. E essa história vai nos falar, a mim e a você, a respeito daquilo que nós temos, daquilo que Deus quer nos dar e daquilo que nós, às vezes, trocamos absolutamente o melhor por aquilo que é pior, simplesmente porque nós não conseguimos esperar o tempo de Deus para que aquilo aconteça. Sabe, essa história nos conta a ideia de um pai, dos 2 filhos, esse filho que era o mais velho, e sabe, e a gente falou a respeito de direitos de filho mais velho, na cultura judaica, na cultura israelita, nesse momento, e continua sendo assim, os direitos de filho mais velho consistem em um pacote. Não é simplesmente que ele vai ser, não, sou o filho mais velho, como é hoje em dia. Não, o filho mais velho, ele tem porção dobrada no momento da herança, no momento da partilha dos bens. Ou seja, não importa quantos filhos tiverem, ele leva 2 partes inteiras, porque ele é o filho mais velho. Além disso, ele recebe o direito de presidir a família quando o pai não estiver mais, ou seja, ele vai ser o líder daquela família, e literalmente ele vai cuidar de absolutamente tudo que era do pai. Ou seja, o filho mais velho ganhava a responsabilidade, ganhava o benefício, a honra de ser o líder da sua família, dos seus irmãos, de ter mais recursos, de ter mais servos, de ter mais escravos, de ter mais gado, porque ele era o filho mais velho. Esse era o direito do filho mais velho. E essa história que nós lemos é um pouco estranha, porque essa história, basicamente, esses meninos nesse momento eram bastante jovens, quem sabe adolescentes indo para a juventude nesse momento que nós lemos, e nós lemos a história de um rapaz que tinha absolutamente direito sobre tudo, sobre a sua família, sobre os seus irmãos, inclusive seria o líder da sua mãe quando seu pai falecesse, ele tinha a porção dobrada, ele tinha o melhor por nascença, não era absolutamente nada porque ele conquistou, era simplesmente pelo fato dele ter nascido primeiro. E ele troca absolutamente tudo por um prato de uma coisa vermelha. Uma coisa vermelha. Algumas pessoas chamam de guisado, outras pessoas dizem que é lentilha vermelha. A verdade é que a gente não sabe, mas era uma coisa vermelha. Porque ele chega da floresta, ele chega de tentar caçar sem nenhuma caça e diz, eu estou morrendo de fome. E sabe, nós vemos a história desse menino que literalmente desperdiçou tudo por nada. Parece a nossa história às vezes? Não, só a minha. Ok? Sabe, em primeiro lugar nós vemos que Esaú e Jacó, Esaú não fica nem um pouco surpreso com o pedido de Jacó. Vocês perceberam isso no texto? Não tem surpresa alguma, não tem argumento. Jacó diz, claro, eu te dou a comida que você quer, sem nenhum problema, fica tranquilo, eu vou te dar tudo que você precisa, vamos só fazer um combinado, você me dá os teus direitos, passa para mim aquilo que é teu, e a comida é sua. Não tem surpresa em Esaú. Esaú basicamente diz,
De que me serve isso mesmo? Se eu for morrer de fome, pronto, pega para você, eu juro, é seu mesmo, me dá aqui o prato de comida. Literalmente, me parece que aquela não era a primeira vez que os dois estavam conversando sobre o assunto. Parece para você também? Não tem surpresa, não é um pedido comum, é um pedido bastante esquisito. E não parece que é a primeira vez que os dois estão pedindo, porque não tem surpresa no pedido de Jacó. Parece que esse assunto já era antigo, que Jacó já tinha feito esse pedido, incomodado muitas e muitas e muitas vezes Esaú. Sabe, Jacó é esse bebê que nasceu agarrado no calcanhar do irmão. É esse bebê que nasce agarrado na possibilidade de ser algo mais do que a vida deu para ele. Basicamente, ele cresce querendo mais do que aquilo que basicamente ele teria por apenas nascer. Sabe, às vezes eu e você, nós acabamos falhando e entregando aquilo que nós mais queremos, acabamos desperdiçando aquilo que é mais importante para nós, porque nós permitimos conversas antigas. Nós permitimos que conversas antigas continuem a falar nos nossos ouvidos, a falar no nosso coração, a falar na nossa mente. Não é surpresa para nós. E às vezes a gente pensa, não, eu nunca vou abandonar, eu nunca vou ceder a essa tentação, eu nunca vou ceder dessa maneira, isso não vai acontecer comigo. Sim, agora, enquanto você está forte, pode ser que não, mas se nós permitimos que conversas antigas continuem falando nos nossos ouvidos, elas vão falar até o momento em que você não está tão forte assim, e naquele momento nós botamos tudo a perder. Sabe, nós vamos ver agora basicamente 3 coisas que Esaú fez e que nós não devemos fazer com as coisas de Deus, com as coisas que Deus nos dá, com a vida que Ele nos entrega, com o futuro que está reservado para nós. E a primeira coisa que Esaú fez foi permitir que uma conversa antiga continuasse. Você já ouviu aquela expressão que diz, ei, corta o mal pela raiz? Quem não? Quem nunca ouviu essa expressão? Nunca ouviu essa expressão? Quem nunca ouviu essa expressão? Talvez pouquíssimas pessoas. Corta o mal pela raiz. Essa expressão basicamente indica o quê? Aquilo que é ruim, aquilo que nós não queremos, não adianta cortar por cima, não adianta cortar as folhas. Você precisa arrancar a raiz inteira. Porque se você cortar apenas as folhas, se você cortar apenas aquilo que você consegue ver e as raízes ficarem ali, é só questão de tempo para nascer outra vez. Aquilo que é ruim nasce e cresce rápido demais. Sabe, o meu pai e a minha mãe sempre moraram em casas e eles literalmente são apaixonados por gramados. E eles sempre tiveram grandes gramados na casa, eles gostam disso, meu pai gosta disso, ele gosta de cortar a grama, ele gosta do cheiro da grama, ele gosta de poder molhar a grama. E uma das coisas que literalmente desde quando eu tinha a idade dos meus filhos, 5, 6, 7 anos, eu lembro do meu pai fazendo o tempo todo. Se ele tinha um momento livre, se ele estava no celular, ele estava fazendo isso na grama. Você encontra ele até hoje, com 64 anos de idade, fazendo isso, que é o quê? Ele pega aqueles matinhos que crescem mais alto, em alguns lugares se chama de inso, outros erva daninha, e ele pega aquilo, e ele bota uma faquinha bem no fundo, e ele tira absolutamente tudo, ele puxa aquilo com raiz e tudo, e joga fora, e ele vai fazendo isso. Quando eu era pequeno, eu dizia, pai, por que você faz isso? É igual grama, é verde igual, é só passar a máquina de cortar grama, fica lindo. Você não precisa ter esse trabalho intenso o tempo todo de arrancar essas ervas daninhas. E ele sempre diz, filho, isso aqui produz espinho, e isso aqui vai machucar os nossos pés, não vai ficar legal a grama, a gente não vai poder desfrutar disso aqui, essas coisas não são boas, essas coisas inclusive matam a grama que é boa. E se a gente apenas cortar com o cortador de grama, isso vai voltar, porque aquilo que é ruim cresce muito rápido. Então nós precisamos sempre arrancar pela raiz para não voltar. E essa expressão diz exatamente isso: corte o mal pelas raízes. Essa expressão popular que nos ensina e significa acabar com aquelas ideias de uma vez por todas, destruir a origem de algum mal ou de algum problema. Nós precisamos aprender todos os dias a tirar essas ervas daninhas da nossa vida pela raiz e não ficar ouvindo conversas antigas. Porque conversas antigas vão nos fazer perder absolutamente tudo. Corte já o mal pelas raízes. Ah, mas o que você está falando? Corta aquelas conversas que não constroem nada. Corta aqueles papos de faculdade, aqueles papos de escola, de trabalho, que você sabe que não agrada a Deus.
Nós precisamos aprender a cortar de uma vez por todas as coisas que não constroem na nossa vida, essas conversas que nós permitimos, essas piadas maliciosas que nós sabemos que não constroem absolutamente nada. Sabe, a palavra de Deus diz que nós devemos encher o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos e falar daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que faz bem, daquilo que constrói, e não daquilo que destrói, não daquilo que é malicioso, não daquilo que é mal, porque essas conversas velhas, numa hora, nos levam tudo que a gente mais sonhou. Aquilo que não é de Deus para você, aquelas conversas que te afastam do Pai, aquelas amizades que te afundam. Corte já o mal pelas raízes, porque se nós não cortarmos o mal pela raiz, isso vai nascer outra vez. Em algum momento de fraqueza, aquilo vai nos levar a viver absolutamente longe daquilo que nós planejamos para viver com Deus. Quantos querem viver uma vida em Deus? Quantos querem realmente desfrutar de uma vida cheia do Espírito Santo? Quantos querem se sentir na casa do Pai, inclusive quando não estão dentro dessas quatro paredes? Quantos querem se sentir amados por Deus? Quantos querem se sentir inseridos na família de Deus? Quantos querem se sentir realmente com seus pecados perdoados? Deixa eu te falar, corta o mal pela raiz, acaba com essas conversas velhas. Não permita isso. Sabe, Esaú permitiu isso. Permitiu que essas coisas continuassem e continuassem e continuassem e continuassem. Esaú, a Bíblia diz que era um homem forte fisicamente. Um homem de caça, um homem de guerra, um homem que amava as coisas do campo. E ele era o filho preferido do seu pai, porque ele trazia as caças que o pai gostava. E Jacó já era esse menino mais franzino, esse menino menor, esse menino que gostava de ficar mais em casa, e ele era o preferido da mãe. Mas Esaú, com toda essa força, em um momento de fraqueza, botou absolutamente tudo a perder. Sabe, porque a história nos conta depois que, na verdade, Esaú passou o direito e passou mesmo. Não era só uma conversa. No final das contas, Esaú ficou sendo o servo do seu irmão mais novo. No final das contas, Deus abençoou Jacó. No final das contas, Deus multiplicou a vida de Jacó, ainda que Jacó não tinha sido escolhido por Deus para fazer aquilo. Ainda que não eram os planos naturais para aquilo acontecer, Jacó foi a pessoa que prosperou. Esaú não. Esaú ficou onde estava. Em segundo lugar, aquilo que Esaú fez e nós não podemos fazer é confundir os nossos desejos com as nossas necessidades. Não confunda desejos com necessidades. Você já ouviu isso? Você almoçou, certo? Meio-dia agora, nós vamos sair daqui a pouco. Meio-dia você almoça, 12:30. Quando der mais ou menos 2:30 da tarde, 3 da tarde, você vai dizer, nossa, estou morrendo de fome. Você vai lembrar de mim. Eu estou morrendo de fome. Na verdade, você não está com fome. Você está com desejo. E você pergunta, principalmente para as crianças, você está com fome de quê, meu filho? Nossa, alguma coisa doce. Isso não é fome, isso não é necessidade. Fome é necessidade, isso é um desejo. E nós somos acostumados a dizer expressões como Esaú. Você vê que essas coisas, esses exageros humanos, eles vêm desde a época de Esaú. Esaú disse, eu estou morrendo de fome, eu vou morrer se eu não comer. Gente, se ele realmente estivesse morrendo, será que um ensopado vermelho ia salvar a vida dele? Dificilmente não, dificilmente sim. Um pouco de comida não salvaria, ainda que fosse verdade, mas eu estou morrendo de fome, eu não vou viver para isso, para que eu preciso disso? Esaú permitiu que o seu desejo por aquela comida, naquele momento, o enganasse. Não foi Jacó que enganou Esaú, Jacó foi muito claro. Jacó literalmente disse, o que eu quero é isso aqui. Eu quero o direito de ser primogênito, eu quero o direito de ter a porção dobrada, eu quero o direito de liderar a família, eu quero isso. Se você quiser, eu troco com você. Não é nenhuma enganação, é livre, está na lata. Mas Esaú foi enganado pelo seu desejo. E sabe, existe uma grande diferença entre desejo e necessidade. E confundir isso na nossa vida pode trazer grandes problemas para mim e para você. Desejo é aquilo que nós queremos ter, mas é totalmente dispensável e nós podemos viver sem. Necessidade é aquilo que é indispensável para a nossa existência. Aquilo não era indispensável. Aquilo não era indispensável para Esaú. Ele não precisava daquilo.
Ele podia continuar, ele podia, quem sabe, fazer uma comida, ele podia até a sua mãe, mas ele disse, eu estou morrendo de fome. Ele confunde as coisas. Sabe, as crianças, meus filhos dizem o tempo todo, pai, eu preciso comer um chocolate. Essa é a fala do meu filho menor, o mais novinho, o pequenininho, que sabe, assim, todas as estratégias para nos convencer. E ele diz, pai, eu preciso de um chocolate. Eu digo, filho, você não precisa de um chocolate. Você quer um chocolate e existe uma grande diferença nisso. E um dia eu expliquei para ele, ai pai, como assim, que diferença que tem? Ele tem hoje 4 anos, ele é bem pequenininho. Ele parece um Minion falando com você. Com os olhos redondinhos, com o rosto redondinho, e com o cabelinho assim. E ele olha para você e diz, pai, qual que é a diferença? Eu disse, filho, se precisar é aquilo que se você não tem, você vai morrer. Aí eu pergunto, filho, você vai morrer se você não comer chocolate? Não, pai, não vou morrer, mas eu vou ficar muito bravo. Eu disse, bom filho, mas esse é um outro problema para resolver. Isso não é uma necessidade, isso é um desejo. Desejo precisa ocupar o lugar certo e correto dentro de nós. O desejo é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. É maravilhoso termos desejos e é bom desejarmos e almejarmos coisas maiores, coisas melhores para a nossa família, para o nosso relacionamento, para a nossa profissão, para a nossa vida amorosa, para a nossa vida espiritual com Deus. Isso é maravilhoso, é de Deus, é bom, mas nós não podemos confundir desejos com necessidades, porque se nós confundirmos isso, os desejos vão se tornar senhores da nossa vida, e aí sim, nós nunca chegaremos àquilo que nós desejamos alcançar. Confundir desejos com necessidade causa ruína no nosso casamento, causa ruína e fracasso na nossa vida espiritual e intimidade com Deus. Quando eu confundo aquilo que eu quero agora com aquilo que eu mais preciso, nós literalmente começamos a trocar o certo, que é o futuro que Deus tem para mim, ainda que eu não veja, pelo incerto, que é aquilo que eu consigo ver, que é agora. Confundir desejos com necessidades traz ruína familiar, traz ruína financeira. Sabe, eu quero restauração na minha família, mas agora o que eu preciso mesmo é trabalhar todas as horas do dia e não ter tempo nenhum para os meus filhos e para minha esposa. Ok? O que você mais quer? Não, o que eu mais quero é a restauração da minha família, mas eu preciso agora, eu não posso dar atenção para eles. Não, você está trocando aquilo que você quer agora por aquilo que você mais quer. Não troque aquilo que você mais quer por aquilo que você quer agora. Eu quero confiar em Deus. Eu quero ter uma vida entregue a Ele, de confiança total e plena nas mãos dEle, confiança 100% da minha vida, mas agora que eu ganhei essa venda grande, que tanto eu estava esperando, eu vou investir em mim, eu vou investir na minha família, e eu não vou investir no crescimento e no avanço do reino. Você está trocando aquilo que você mais quer por aquilo que você quer agora. As duas coisas não são possíveis juntas. Ou você escolhe o que você mais quer e paga o preço por isso, ou você escolhe aquilo que você quer agora e também paga o preço por isso. O que não muda é o preço, é que você vai pagar um preço. O que muda é que tipo de preço você vai pagar. Eu quero ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas agora eu estou aqui em casa, relaxada, eu preciso olhar um pouquinho mais de conteúdo adulto. Mas eu quero muito ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas agora o que eu preciso é cuidar das minhas coisas. Eu não estou com tempo para ler a Bíblia agora, amanhã também não vai dar, talvez na sexta, quem sabe, orar, não, quem sabe daqui a 15 dias. O que você mais quer é ser um homem, uma mulher de Deus. Então não troque tudo por aquilo que você quer agora, porque aquilo que você quer agora não vai te levar para o futuro que você deseja em Deus. E isso nos leva para o terceiro e último ponto que Esaú fez. Esaú não quis pagar o preço do seu futuro. Ele não quis pagar o preço do seu futuro. Esaú trocou o que era mais importante, que estava no seu futuro, por aquilo que era insignificante, mas que estava no seu presente. Trocou os seus direitos pelos seus desejos. Não troque aquilo que você mais quer por aquilo que você quer agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Sonhos, presta atenção aqui em mim. Sonhos tem um preço. Propósito tem um preço. Eu não estou falando de salvação.
Eu não estou falando de salvação, que também tem um preço, mas já foi pago por Cristo Jesus na cruz. E eu não preciso pagar, eu apenas preciso aceitar que Ele me amou, que Ele me redimiu e que agora eu posso fazer parte da família de Deus, se eu decidir entregar a minha vida para Ele. Mas esse é um parênteses. Voltando. Sonhos têm um preço, futuros têm um preço, propósitos têm um preço, coisas grandes têm preços grandes, sonhos altos têm preços altos. Sabe, uma das coisas que mais me incomoda como líder, e isso eu já vou falar aí, e não como líder apenas da igreja, mas como líder da minha família, como líder nos meus negócios, líder nas coisas da minha vida. Uma das coisas que mais me incomoda é quando eu estou no meu círculo de amigos, de pessoas, e olham para mim e eu conto algo que Deus está fazendo na igreja, na vida da Zoe, algo que Deus está fazendo na nossa vida enquanto marido e mulher, na nossa família, aquilo que Deus tem feito conosco e através de nós. E essas pessoas dizem: uau, que ótimo, Will, que fantástico, que sorte que você tem. Você vai me ver fechando a cara. Sorte? O que sorte tem a ver com isso? Ah, Will, como você é sortudo. Uau, olha, tá tudo dando certo, as coisas estão indo bem para você. Sorte? E as horas que eu gasto buscando saber a vontade do Senhor? E as férias que nós decidimos cancelar pelo segundo ano para viver a vontade do Senhor, porque esse é o momento que precisa. E a família e os amigos que nós deixamos para trás para perseguir o sonho de Deus, e os planos de vida que nós abandonamos para viver o sonho dele, e os anos se preparando e investindo na faculdade, estudando teologia, estudando outras coisas, e os anos longe da família, em outro lugar, para estar preparado para o sonho de Deus. Não tem nada a ver com sorte. Sorte fala das coisas que nós não trabalhamos, não suamos, não choramos, não sofremos e mesmo assim recebemos. E isso não tem nada a ver com sorte, mas sim com a decisão de pagar o preço alto por ter sonhado alto. Eu não estou falando aqui para você baixar os teus sonhos, baixar as tuas expectativas. Eu estou querendo dizer aqui que os teus sonhos altos podem continuar altos e devem ser cada vez mais altos em Deus. Mas o preço disso também vai ser alto. Também vai ser alto. O preço das coisas acompanha a qualidade do produto. O preço de algo acompanha a qualidade do produto. É assim que funciona. Deixa eu falar como você está se preparando e como você está prosperando no seu emprego. E as pessoas olham para você e você diz: nossa, que sorte que você está tendo. Você pode olhar: que sorte o quê? E as decisões de correr o risco de desagradar o meu chefe para agradar a Deus que eu tomei. E as ofertas maliciosas que eu neguei na semana passada. O que sorte tem a ver com isso? Não tem absolutamente nada a ver com sorte. Mas existe uma coisa, existe a bênção de Deus. E a bênção de Deus prospera aqueles que decidem pagar o alto preço pelos altos sonhos dele. Quando você chega no seu trabalho como um bom cristão e as ofertas maliciosas chegam e você precisa tomar uma decisão, aquela oferta até pode te lançar mais longe na carreira, pode ser que aquela oferta te faça ganhar benefícios a mais, mas você precisa escolher que preço você vai pagar, porque algum você vai ter que pagar. Ou você vai escolher os seus desejos agora, ou você vai olhar para o futuro e dizer: o que eu mais quero na minha vida é ser um homem cheio de Deus, usado para trazer a minha família para Jesus, usado para trazer os meus chefes para Jesus. Então eu vou recusar isso aqui, eu vou desagradar o meu chefe, eu vou recusar as ofertas que me afastam dele, e eu vou aceitar o preço alto. Se eu tiver que ser demitido, que demitido eu seja. Se eu tiver que ser entregue a outras pessoas, que entregue eu seja. Se tudo tiver que acabar, que tudo acabe, mas o meu preço vai ser pago. Eu vou continuar agradando o meu Deus, e eu vou continuar caminhando para o futuro que Ele planejou para mim. Você precisa escolher. É sua escolha. Deus está pronto para abençoar aqueles que escolhem a obediência. Deus está sempre pronto. Deus nunca disse: vou negar as minhas bênçãos para você. Deus nunca disse: vou tirar as minhas mãos da vida de vocês. Mas Deus sempre disse: aquele que é obediente prosperará. Que sorte que você deu, hein, meu amigo, hein, minha amiga?
em se tornar esse grande homem, essa grande mulher de Deus. Que sorte, hein, Stephanie? Que você deu. Nossa, você deve ter feito alguma coisa mesmo para te chamarem para fazer um momento das ofertas. Você foi tão bem, que sorte, hein? De conhecer justos pastores para te colocar. Sorte não tem nada a ver com isso. Isso são anos se preparando na presença de Deus. Isso são dias e noites orando pelo melhor de Deus para a vida. Que sorte que você deu com esses filhos incríveis. Como seus filhos são maravilhosos. Sorte não tem nada a ver com isso. Isso é a bênção de Deus pela decisão que eu tomei de seguir Ele em todos os passos da minha vida. Os meus filhos não fazem o que os outros filhos fazem. Os meus filhos não pensam do jeito que os outros filhos pensam, por causa da bondade de Deus, mas por causa da decisão dos pais, que decidiram: nós vamos criar os nossos filhos na presença de Deus. Sabe, você até pode estar pensando que Esaú, e com isso eu termino, que Esaú trocou apenas os seus direitos de ter o dobro de herança, de ser o líder da família, de ter mais do que os seus irmãos, porque foi isso até agora que nós falamos. Mas Esaú, atenção nisso, Esaú não trocou apenas o direito de primogênito, ele trocou um lugar na história. Ele trocou um lugar na história, na família de sacerdote de Jesus. Ele trocou, como assim de Jesus? O que você está falando? Eles viveram milhares de anos antes de Jesus. Essa história é muito mais antiga que Jesus. O que isso tem a ver com Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você. Você já ouviu na Bíblia quando Deus se apresenta a vários personagens bíblicos? Vários deles, Moisés, Abraão não, depois. Todos depois de Abraão, todos depois dessa história, todos depois de Jacó, de Isaac. Deus sempre, ou a maioria das vezes, se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e mas não era para ser Jacó, porque o filho mais velho é Esaú. O filho que leva a descendência pelas regras naturais não é o filho mais novo, mas é o filho mais velho. Era para ser Esaú aqui. Esaú trocou mais do que a sua herança. Esaú trocou um lugar na história. Esaú trocou um lugar na história do Cristo. Esaú trocou um lugar na história do nome de Deus. Esaú trocou tudo por um prato de uma coisa vermelha. Ah, mas como assim? O que você está falando? Sabe, veio Abraão, o pai. Depois Abraão teve Isaac. Isaac teve Esaú e Jacó. Mas sabe de uma coisa? Deus começou a abençoar Jacó. Deus começou a abençoar Jacó pela busca, pelas decisões de Jacó. E começou a abençoar e abençoar e abençoar. E Jacó teve 13 filhos. E desses filhos, 12 se tornaram pequenas tribos. E são as conhecidas 12 tribos de Israel. Sabe, de uma dessas 12 tribos veio um rei muito famoso que todos nós conhecemos, que é o rei Davi, o maior rei que Israel já teve. Aquele que está estampado em toda a nossa escritura, em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, se fala sobre o rei Davi. E sabe, da descendência do rei Davi nasceu um menino chamado Jesus, e conhecido como Jesus de Nazaré, mais conhecido como Jesus, o Filho de Deus. Esaú, quando diz: do que me serve o direito de primogênito se eu vou morrer de fome? Quando ele troca os seus desejos quando ele troca as suas necessidades pelos seus desejos, quando ele confunde isso, ele troca o direito de pertencer à história do Cristo, o Filho de Deus. Porque era para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Esaú. Mas não foi o que aconteceu. Você não sabe o que as suas decisões hoje vão te levar a viver amanhã. Às vezes você pensa que isso tem a ver somente com você, somente com as suas decisões, então impacta somente a mim. A sua decisão de ser um cristão hoje não impacta somente a tua vida, mas impacta a vida dos teus filhos, dos filhos dos filhos dos teus filhos, e dos outros filhos, das noras, dos genros, e dos tios, e das pessoas que vêm depois de você, e das pessoas que vêm antes de você. A sua mudança de vida, o viver Cristo todos os dias, não impacta apenas a tua vida, não melhora apenas a tua e a minha vida, mas melhora todos que estão à nossa volta. As decisões de Esaú impactaram gerações e gerações e gerações à frente.
Ele literalmente foi arrancado das páginas da história da vida. Sabe, esse é um dos pouquíssimos momentos, se não me engano, 3 ou 4, que aparecem Esaú. Esaú desapareceu das páginas da Bíblia, a não ser lá no Novo Testamento, que é usado Esaú para falar de algo errado que ele fez, que foi não dar valor para aquilo que Deus deu para ele. Não troque mais grandes oportunidades por prazer agora. Não troque grandes negócios por um pouco agora. Não troque ser grande em Deus por prazeres e pecado agora. O que nós escolhemos viver agora é apenas um reflexo do futuro que nós viveremos. Sabe, deixa eu falar, Deus tem um futuro cheio para aqueles que estiverem dispostos a pagarem o preço desse futuro agora. Agora. O preço disso é a obediência total a Ele. O preço disso é a obediência à sua palavra. O preço disso é ser obediente nos relacionamentos. O preço disso é ser obediente no domínio próprio. É ser fiel nos recursos. É ser generoso no servir. É santidade nos relacionamentos. A Bíblia mostra o futuro daqueles que cortam o mal pela raiz. O futuro daqueles que não confundem desejos com necessidades. A Bíblia mostra o futuro daqueles que decidem pagar o preço agora. E o futuro dessas pessoas é um futuro em Deus. É um futuro de homem e mulher abençoada, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia da presença dele, um homem e uma mulher próspero financeiramente, próspero na saúde, próspero na família, próspero nos relacionamentos, porque o meu Deus, o nosso Deus, não tem pouco para mim e para você. Ele não sonha pequeno para mim e para você. A Bíblia inclusive diz que Deus dizendo para o povo: os meus pensamentos são maiores, os meus pensamentos sobre vocês são maiores do que vocês pensam. Os meus sonhos para vocês são melhores do que vocês pensam. Deus não sonha pequeno para você. Somos nós que colocamos a tampa na panela de Deus com as nossas decisões hoje e dizemos: Deus, eu até sei que você quer aquilo lá para mim, mas eu estou decidindo hoje que eu quero só aquilo lá. E às vezes nós escolhemos migalhas, enquanto o nosso Deus quer nos dar um banquete. Escolha o banquete. O banquete pode parecer que custa muito agora, mas quando você estiver desfrutando desse banquete, desse tipo de vida, você vai olhar e vai dizer: uau, isso não era preço nenhum, parece que não era nada, nem parece que eu paguei um preço, era só isso para viver isso. Esse é o nosso Deus. E sorte não tem nada a ver com isso. Será que nós podemos ficar de pé?